seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conhecendo Claro Podcast. Hoje a gente está com notícias muito boas, viu? Primeiro, queremos agradecer a você, a sua atenção ao nosso podcast, ao nosso programa. Graças ao seu carinho e à sua ajuda, já estamos com novos suportes para microfone, para melhoria aqui do nosso programa. Então, quero agradecer a você e a sua atenção de sempre. Muito obrigado, viu? E quero já convidar a você a dar aquele like, a mandar para o seu amigo, para sua amiga, porque hoje eu estou muito chique. Eu vim até de vestido, gente, porque o convidado de hoje é muito especial. Então, eu quero convidar a você, já manda para o seu amigo, para sua amiga, para todo mundo ficar sabendo um pouco mais sobre este grande homem. Prazer, eu me chamo Janine, sou consagrada à comunidade Templo Vivo e também colaboradora aqui da Rádio Cultura. E aí, vamos conhecer o nosso sacerdote? Dom José Palmeira Lessa, nascido em 3 de julho de 1968, no estado de Alagoas, foi vocacionado ao peregrinato desde cedo. Ainda quando criança, se mudou para o estado do Rio de Janeiro, onde se encantou pela vida sacerdotal através do testemunho de um sacerdote. Ainda no Rio de Janeiro, foi ordenado bispo auxiliar e depois enviado para a Diocese de Propriá. E logo depois para a Arquidiocese de Aracaju, onde exerceu seu episcopado até os seus 75 anos. Aos 82 anos, ainda com uma alegria viva de viver em Cristo e com a marca do lema "Fraco com os fracos", Dom Lessa hoje, bispo emérito, continua a evangelizar e pastorear por onde anda. Vamos então conhecer a história do nosso sacerdote? E seja muito bem-vindo, Dom Lessa! Bom dia para você, não é? E uma boa tarde também. É verdade. Dom, que alegria poder receber o senhor aqui, viu? A alegria é minha de podermos estar um momento, né, no diálogo referente a tudo aquilo que Deus vai realizando na nossa vida, né? Sim. Eu quero dizer que é assim, uma alegria imensa, viu? Quando eu fui convidá-lo e o senhor logo pronto, de imediato já aceitou, foi uma graça, viu? Eu me sinto muito feliz e muito honrada em poder estar conversando com o senhor aqui neste momento. Aqui na nossa emissora também. Mas eu acho que a graça é minha, poder, de alguma maneira, dar um pouco do testemunho daquilo que Deus vai realizando na igreja, na vida da gente, não é? Na vida do nosso povo. É verdade. Para você que está nos assistindo e ainda não conhece esse incrível sacerdote, eu acredito que você já soube um pouquinho no nosso resumo, né, aí no início do nosso programa, mas ele é o nosso bispo emérito aqui da nossa Arquidiocese de Aracaju. E é uma alegria imensa estar podendo aqui falar com o senhor. Mas sem mais delongas, eu quero perguntar ao senhor, como foi de início a trajetória do senhor com Deus, né? Como foi o primeiro encontro? Olha, desde criança, minha família frequentava a igreja e eu fui ali coroinha vários anos. O senhor era daqui mesmo? Não, eu nasci em Alagoas. Alagoas. Quando eu tinha 5 anos, então migrei para o Rio de Janeiro. Meu pai migrou e a gente foi junto, não é? E ali no Rio de Janeiro, meu primeiro assim, contato com a catequese para ir caminhando rumo a esse encontro com Deus foi na escola pública mesmo. Naquela época, a escola pública oferecia para nós, né, através da catequese, essa oportunidade de ir conhecendo Deus, a igreja, tudo isso. Né? E dali, então, eu fui para a igreja, fiz a primeira comunhão na escola pública. Olha, lá no Rio de Janeiro. Conheci o padre e ali comecei a frequentar a igreja, ajudar a missa, tudo isso. Ah, então o senhor saiu de Alagoas, foi para o Rio de Janeiro, e lá então começou a caminhada do senhor. Exatamente. Desse projeto, né? E o senhor, na infância, o senhor tinha um sonho de ser o quê? Já tinha vontade de ser padre? Tinha Olha, eu sonho... não tinha... Eu tinha um tio, frade. Sim. Uma vez ou outra vinha na minha cabeça, mas não era aquela coisa ardente. Né? Sim. E assim, depois passava, né? Quem despertou mesmo em mim a vocação foi o meu pároco. Porque depois que eu fiz a primeira comunhão, estava sempre com ele ali nas missas, dia a dia, ele ia ver os doentes, dar assistência aos doentes, levando a Eucaristia, a unção, e eu sempre ia com ele. E como se chamava? E um dia, no Padre Paulo Corrêa de Sá, já está no céu. E um dia, no caminho,
me lembro o local exato, rente ao muro da escola Pedro Moacir. Ele me perguntou: "Você nunca pensou em ser padre?" Não quer ser padre. Foi dali que partiu tudo, né? Então, a partir dali, você já ficou com aquela cosquinha no coração, né? Exato. Vendo o testemunho de um outro sacerdote. Pois é, o convite dele, né? Eu acho que ele me via com ele, indo ao encontro dos doentes de todo mundo. Eu era criança, eu ia, mas eu tinha uns 10, 12 anos, talvez 11 anos, né? Então ele achou que talvez tivesse algum sinal de vocação. Sim. E a partir daquele momento, então, o senhor já teve aquela vontade de ser. Naquele mesmo ano, quando foi em novembro, ele me levou ao seminário, e aí eu fiz as provas, tudo isso, né? E entrei no seminário, não é? É. A questão da vontade, ela vai acontecendo no tempo. Sim. Naquele primeiro momento, você vai, conhece o seminário, o seminarista, né? Participa da vida, né? E Deus vai no tempo, né? Conduzindo a gente e vai, de alguma maneira, abrindo, né? O coração a aquilo que Ele deseja da gente. E o senhor, quando chegou em casa, contando aos pais do senhor que desejava ser sacerdote, como foi a reação? Olha, quando eu saí, os pais já sabiam que eu ia ao seminário, não é? Mas eles ficaram felizes da vida, porque eles eram cristãos, católicos, tinha um tio que era frade Frade. carmelita, Frei Anastácio Palmeira, não é? E aí também eu acho que nunca disseram: "Você vai ser padre", nunca tocaram nisso, né? Mas eu acho que a alegria dele, acho não, a alegria deles foi enorme, né? Quando eu fui ao seminário e voltando depois, né, com tudo decidido, de sair em março, estou no seminário, 7 de março de 1955. Dia 7 de março de 1955. Então, o senhor começou já a caminhada dentro do seminário, No né? seminário. E lá dentro do seminário, qual é a memória que o senhor tem mais forte daquele período, daquele momento? Foi difícil? É uma descoberta diária? Como foi? Então, dentro do seminário, a vida é normal, não é? Você tem seu momento de dormir, jogar o seu futebol, as E o senhor aulas, né? gostava? Tem a direção espiritual, né? Que se você abrir o seu coração, Deus, através dessa direção, vai lhe ajudando muito na caminhada, não é? E depois, então, eu acho que o momento mais decisivo para mim foi depois do certo tempo de seminário, você vem aquela crise. Sim. Que é isso, não é? Vou embora, fico. E eu me decidi ir embora. E foi? Fui falar com o meu padre, que o padre que era meu diretor espiritual, como era ali ainda meio de maio, ele saiu. Vamos então até o meio do ano, você pelo menos não perde o ano, não. Depois você pode ir embora. Foi nesse momento aí, não é? Que eu encontrei a espiritualidade da unidade, do movimento dos focolares. Né? E um deles veio ao seminário, fez uma palestra, mas não estava interessado na palestra. Fui lá para que ele tivesse uma pessoa a mais, a sala não estivesse tão vazia e tal, né? Sim. E quando eu saí, ele me fez o convite para ir ao encontro. Eu disse não, não, e ele com muita paciência, com muito aquele amor cristão, né? Ele terminou dizendo que ia. E foi ali, então, que Deus entrou mais fortemente na minha vida, na minha consciência, não é? na minha, na minha vontade de viver a fé, o amor a Ele, respondendo ao amor dele, né? Aí foi naquele momento dali. E a partir dali, ele foi me renovando. Eu já até ia perguntar, que todo mundo que conhece o senhor sabe que o senhor é um focolarino, né? Eu já ia perguntar qual foi o início dessa trajetória, mas eu acabei já de escutar que foi quase desde sempre. Para você veja, eu entrei no seminário em 55. Isso aí deve ter sido em 1962, por aí, não é? Tinha feito já todo o seminário que a gente chama menor, que é o ginásio, o propedêutico, Sim. por aí. Depois, então, vim para a filosofia. Foi na filosofia, no segundo ano. Em 1963, se não me engano. E quando o senhor saiu de lá do seminário, o senhor foi para alguma paróquia? Não, depois que eu fui... Isso no Rio de Janeiro, né? Hein? Isso no Rio de Janeiro, né? Isso. Minha ordenação foi em 1968. Depois que eu fui ordenado, eu fui, então, pelo bispo, orientado para ficar no seminário, trabalhando na formação. Né? Fiquei 2 ou 3 anos, me lembro bem agora, no seminário, trabalhando na formação daqueles que estavam chegando. Eu era muito jovem, estavam chegando os jovens, então a gente é ali, não é? Depois disso daí,
eu, dentro dessa espiritualidade do movimento Focolare, da unidade, não é? Que coloca realmente Deus como tudo, o amor de Deus, né, como condutor da vida da gente, nesse momento aí eu senti que eu deveria dar um aprofundamento na espiritualidade, né? E aí eu conversei com os responsáveis e eles, então, me encaminharam a uma escola chamada sacerdotal, mas, no fundo, é uma escola de espiritualidade, exatamente dessa espiritualidade da unidade. Aí eu fui para a Itália, e lá perto de Roma, Grota Ferrata, tinha essa escola, né? E ali eu acho que eram mais de 50 do mundo inteiro reunidos nessa experiência bonita, não é? Onde tem a parte prática, porque não era só estudo, não era isso. Nós trabalhávamos. De manhã nós saíamos para as áreas de trabalho mesmo. Eu saía, ia ou trabalhar de ajudante de pedreiro, uma coisa assim, tudo isso por aí. Olha! Agora, para quê? Porque nesse contexto, o trabalho era importante, mas muito mais importante é você exercitar a caridade para com as pessoas, o amor de Deus, exercitar essa dimensão profissional, procurando fazer da melhor maneira possível aquilo que você está fazendo, por amor a Deus e as pessoas que vão usar aquilo ali, não é? Então foi muito bom, muito. Né? Houve momentos, só passamos momentos também de provas fortes, né? Mas é assim mesmo, se a gente se entrega a Deus e quer crescer na vida de fé, no amor de Deus, na experiência de Deus, tem que passar pela cruz. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. E quando o senhor saiu de lá da Itália, o senhor depois foi para onde? Quando eu saí da Itália, o meu bispo, que era Dom Eugênio de Araújo Sade, enviou-me para uma paróquia. Sim. Era uma paróquia de subúrbio, num bairro, quero saudar esse povo todo, chamado Realengo. Realengo significa Real Engenho. É uma historiazinha rápida, né? Porque Por ali, favor. no tempo do imperador, ele saía da Quinta da Boa Vista, ia para Santa Cruz, mas dormia ali, numa Olha. fazenda que tinha. Sim. Então, por isso, Real Engo, de engenho, Real Engenho. Ah, entendi. Então o senhor ficou pároco daquela paróquia lá? Fiquei pároco daquela paróquia, não sei se 5 ou 6 anos. Depois, fui mais anos, porque Sim. pároco direto no sentido que a gente às vezes tinha alguns trabalhos que coordenava e tal, mas depois aí o Dom Eugênio me fez vigário episcopal, e era praticamente, naquela época, metade da diocese. Quem conhece sabe, começava ali perto de Deodoro, né, e ia até Santa Cruz, que era aquelas regiões. Pega. Uma coisa bonita, muito boa, que a gente foi padre, né, exatamente, para o serviço do reino de Deus, serviço das comunidades. E ali a gente exercitava como ministério esse serviço daí, para a glória de Deus, o bem das pessoas. Né? E como foi quando o senhor recebeu a notícia, né, o convite para ser bispo? Olha, A primeira diocese do senhor havia foi? um zumbidozinho, umas conversazinhas, ele vai ser bispo. Todo... Eu não sei como é isso, só sei que Sim. existia, né? Eu não sabia. Né? E aí eu me lembro que o João Paulo, o Papa São João Paulo II, Sim. estava a passar em direção, não sei se era a Argentina, com algum daqueles países. Ele estava em conflito com outro país e estava no risco de uma guerra. O Papa veio para, no diálogo, tentar ajudar e não deixar acontecer esse desastre, essa miséria da guerra. Né? E ele passou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele, então, desceu do avião e nós tínhamos preparado uma grande sala e estivemos juntos. Neste dia, de manhã, o Dom Eugênio disse, olha, eu quero falar com você amanhã. Né? Mas porque eu tinha ficado responsável também de arrumar as coisas, Sim, preparar, sim. e eu digo, será que alguma coisa não funcionou aqui? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ele talvez quer me orientar para outro momento, não sei, né? E eu só sei que eu fui. Só que, quando eu fui, ele estava sempre ocupado, mas eu trabalhava também na cúria, né? Sim. No final do dia, eu tinha missa, às 7 horas, então, quando foi 5 e pouco, saí para poder chegar a tempo, né? Aí ele me telefonou, mas eu disse, não, eu veio várias vezes, mas sua secretária disse que o senhor estava ocupado, e eu ia atendendo, ia aí, depois... Disse, então, você suba amanhã no Sumaré. Sumaré é uma montanha que tem lá, onde tem uma casa de encontro, de tudo, e
Às vezes, no final da semana, ele ia para lá para poder desenvolver os trabalhos dele e tudo isso, né? E aí eu fui. Fui, aí começou a conversar, brincar, jogou para lá e para cá. De repente, ele me disse, olha, você, né, está sendo, neste momento, através da minha voz, você está recebendo a notícia de que você vai ser bispo. Eu disse, dona Eugênia, a gente primeiro recebe o convite, depois vai prensar, não é? O senhor não recebeu o convite, né? O senhor já... Já estava ali. Disse, não, eu já lhe conheço. E sei que você vai dar o seu sim à igreja. Eu dei o sim. Mas quando eu saí dali dirigindo o carro, quando eu vi, eu estava na contramão, né? Aquele impacto, Eita, aquela sim. coisa. Né? Depois tudo isso passa, não é? Que a gente sabe que tudo é exercido mediante a graça de Deus, que a gente não é nada. Quem é tudo é Deus e o seu Espírito que age em você, nas pessoas, em mim, não é? Então, foi por aí. Então, o senhor, na verdade, nem teve esse primeiro convite, né? Já foi, ó, e o senhor vai ser bispo e Deus o chama. E qual foi a primeira diocese do senhor? Não, minha primeira diocese, eu fui bispo auxiliar, Sim. no Rio de Janeiro mesmo. Trabalhei 5 anos e meio como auxiliar de Dom Eugênio, né? Agora, a primeira diocese foi para Piá. Apropriar, né? Diocese diocesana foi para Piá, aqui acho que foram 8 anos, 7 anos, pouco, 8 por aí, né? E a segunda foi Aracaju. Então, se eu levar em conta o bispo auxiliar, como o bispo auxiliar estava numa diocese, depois em mais 2, né? Então, essa é a terceira Sim, diocese que terceira diocese. eu passei. Estou nela ainda, mas não mais como bispo. Ah, que interessante. Então, no caso, o senhor primeiro foi bispo auxiliar lá no Rio, depois veio para apropriar e depois veio assumir aqui a arquidiocese de Aracaju. Exato. E dentro São os projetos de dos Deus, não só da projetos, gente. Né? o senhor sente muita saudade do Rio? Olha, eu sou nordestino, gosto do Nordeste, Alagoano, né? me senti muito bem no Nordeste, no trabalho, né? Então, tanto que depois que fiquei emérito, quer dizer, acabou o meu tempo, pela minha idade, eu estava com 75, já vou para 82, né? Oi. Então, eu resolvi ficar aqui, porque eu poderia ter ido quando eu quisesse. Resolvi ficar. Eu queria saber o segredo da fonte da juventude. Eu queria saber o segredo da fonte da juventude que o senhor tem. Oh, meu Deus, eu não me Porque sinto com jovem, 82 não. anos assim. Olha, eu procuro viver o dia a dia. Sim. Eu procuro viver o dia a dia diante de Deus, né? Muitas vezes consigo, muitas vezes não, recomeço, né? Mas eu acho que, no fundo, quando se procura ter essa relação com Deus, há um trabalho de Deus também na natureza toda da gente, não só na alma, Sim. no ser todo da Oh, gente. Ele nos ama apesar das fraquezas da gente. apesar de tudo, né? Ô, Dom, e dentro dessas realidades em que o senhor viveu, qual foi uma das maiores dificuldades do senhor primeiro como padre e depois do senhor como bispo, que o senhor já vivenciou? Olhe, você começa o seu ministério, naturalmente, com aquele entusiasmo próprio, né? Depois você tem pela frente, não é, a realidade da vida que você deve, como ministro de Deus, acompanhar, ajudar, alimentar, não é? Então, muitas vezes, algumas dessas situações não foram fáceis, não é? Tem situação que você não pode conversar com ninguém, a não ser no confessionário, senão Com sacrária. com outro, com o bispo, outro, né? Sim. Situações para dialogar, ver como caminhar, ou por aí, né? Então, teve várias dessas situações, né? Porque isso está envolvendo pessoas, famílias, né? Às vezes sacerdotes, né? E aí você tem que realmente se colocar diante de Deus e buscar as pessoas dentro daquela caminhada, daquele ministério, que possam também te ajudar, te dar um pouco mais de luz, tal, por aí. Né? Tive algumas dessas situações. Né? E qual é a sensação que o senhor tem mais alegria Olha, diante de todas essas realidades? não, a gente se coloca nas mãos de Deus e enfrenta, não é? E a alegria, quando a gente percebe aquela ação de Deus,
aquele desenrolar-se de toda aquela situação. Agora, você seja o ministro, mas quem age é Deus. Você apenas é um colaborador de Deus. E perceber esse amor de Deus pelas pessoas, diante dos conflitos, das situações pessoais, das situações de família, das situações de sociedade, não é? Isso, e a gente como ali instrumento de Deus. Isso dá uma grande alegria, né? Uma grande felicidade. Dá aquela emoção, aquele renovo, né? Exato. Diante de tudo. E, dona Lessa, se o senhor pudesse, não vale nem Jesus e nem Nossa Senhora. Se o senhor pudesse hoje sentar com um santo ou com uma santa para poder conversar sobre qualquer coisa, quem seria? Qual santo ou qual santa? Bom, eu acho que seria São José. São Meu José. primeiro nome é José. Ah, José. Entendeu? Nossa Senhora não vale, não é? Não vale? Muitas vezes vem na minha mente Santa Rita de Cássia, por causa da minha mãe, que era devota de Santa Rita. Era devota de Santa Rita? Era, pois é. Eu já estive no santuário de Santa Rita lá, não é? E como Pra era o rezar nome um da pouco mãe e do visitar. senhor? Hein? O nome da mãe do senhor? Maria Teresa. Maria Teresa. Maria Teresa. E o nome do pai do senhor? Antônio. Antônio. Ô, dona Lessa, e dentro dessas realidades que o senhor vivenciou, tem alguma realidade engraçada que o senhor vivenciou e se recorda, e toda vez que se recorda o senhor ri? Agora teve tantas, mas o problema é vir na cabeça agora, né? As coisas. Mas teve muitas dessas situações. Que bom se viesse alguma dessa engraçada. São muitas experiências, então é muita coisa envolvida, né? E se o senhor, o que é que o senhor gosta de fazer quando o senhor não está exercendo o seu ministério, quando o senhor está no descanso? O que é que o senhor mais gosta de fazer? Bom, eu gosto de ler, né? Também se tiver umas palavrinhas cruzadas, a gente faz, não é? Eu procuro, de alguma maneira, né, agir de tal maneira que a gente possa não só, não é, instruir-se um pouco mais, mas também descansar a cabeça. Sim. Seria mais um relax, não é? E não a vida toda, mas em tantos momentos da vida, porque a vida é muito corrida. E quando está à frente de uma diocese, não é fácil você levar aquilo para frente, né? Então é preciso também ter esses momentos de relax, não é? Ou leitura, ou ver um programa de televisão, um jogo de futebol. Eu gosto muito de jogo de futebol. O senhor gostava de jogar futebol no joguei seminário? muito futebol. Qual é o time do senhor? Hein? Qual o time do senhor? Bom, é o time do povo, né? Já sabe qual é. É Flamengo. É isso mesmo. Carioca, né? Carioca postiço ele é, né? Que nasceu em Alagoas, mas vivenciou muito mais tempo, né? No Rio de Janeiro. Lá no Rio não tinha time, né? Tinha, não? Era criança, né? Ah, sim, sim. Naquela época não tinha essa divulgação de tudo, rádio, televisão. Que tem hoje, né? Naquela época, em casa, nós tínhamos um rádiozinho quadrado de feltro. Aquilo era a comunicação da época, para todo mundo. Só depois é que foi chegando as coisas. E quando o senhor chegou aqui e se deparou com a realidade daqui da Rádio Cultura, o senhor sempre gostou de rádio, sempre gostou de comunicação? Ou o senhor... É porque o senhor é muito comunicativo, né? Sempre foi. A minha dúvida é se o senhor sempre gostou desses meios de comunicação, se o senhor tem algum favorito, se é TV, se é rádio, o que é o que o senhor mais se identifica? Olha, eu acho que a rádio é muito importante, que chega em tudo quanto é canto, basta ter aquele bichinhozinho na mão, o ligo está lá, não é? Não precisa muita coisa, né? A TV tem a sua importância, não é? Agora, Sim. ela exige mais as pessoas, você está ou numa sala, ou num ambiente onde tem a TV. Eu passo que a rádio não, onde você estiver, está por ali, né? Embora eu admiro muito a televisão, porque ela chega com tudo, né? A rádio chega você com a voz e a notícia, a reflexão. Na televisão é todo um contexto ali que eu creio que dá mais às pessoas a visão e a credibilidade ou não do que você está falando. Então, o rádio, querendo ou não, ele é o que a gente sempre conversa. Ele consegue falar de todos os meios de comunicação, né? Ele consegue falar da TV, hoje das redes sociais,
né? Hoje ele consegue falar, seja do Instagram, seja do Facebook, seja do YouTube, que é que a gente está conversando aqui agora nesse momento. Então, é um meio de comunicação em que a gente consegue falar de todos os outros meios de comunicação, mas que nenhum outro meio de comunicação consegue falar da gente, né? Isso é Consegue. verdade, pois é. Porque a rádio é mais realmente expressão da vida, como ela vai surgindo, aparecendo. A televisão precisa preparar, não é? Algumas É coisas, né? todo. Eu acho que o rádio ele é um pouco mais instantâneo, né? Porque o rádio ele tem essa instantaneidade, né? O que a pessoa está falando rapidamente, como o senhor falou, já está escutando. E a TV não. A TV tem aquela edição, tem todo aquele preparo, tem toda aquela questão de iluminação, tem toda essa realidade, né? E o que é que o senhor acha da evangelização por esses meios de comunicação? Eu acho excelente. Eu acho que tudo que Deus fez, mesmo que não se fale dele, né? Tem certas coisas que falam de Deus sem a gente falar dele, né? Se tem os meios de comunicação que atrai as pessoas de tal maneira que tudo quanto é casa por aí tem, às vezes é pobre, não tem nem muita vida, mas tinha televisão Tem a lá. TV. Porque é o que distrai, E né? o rádio, então não se diz, por tudo quanto é lado, né? Então, eu acho que nós não podemos deixar de usar os meios de comunicação para levar ao mundo, não é, a palavra de Deus, levar a pessoa de Jesus, levar a dimensão da igreja, o amor à igreja, a pertença à igreja. Não podemos deixar de usar, não, porque senão estaríamos nos omitindo diante exatamente de um meio tão eficaz que Deus colocou à nossa disposição. Cabe a nós. Deus dá, você, agora, como pessoa livre, vai dizer, vou usar ou não vou usar. Muito bem. Ô, Dolença, antes da próxima pergunta que eu vou fazer, eu queria só voltar um pouquinho na infância do senhor. O senhor, quando era criança, era uma criança quietinha? Era uma criança animada? Como o senhor era? O senhor se Olha, recorda? parece que era um pouco agitado. Ah, então o senhor dava trabalho ou Leva não? um pouco de trabalho, sim, Dava né? trabalho. Agora, depois eu fui crescendo Sim. e lá em casa era quase um por ano, né? Eu Ah, sou o sim, mais velho sim. de 15. O senhor tem 15 irmãos. Vivos São agora 16 são filhos, 8. então, né? Eram 10, os outros eram 10, agora são 8, né? 10 vivos que eram, fora os 5 que já foram para a eternidade, né? Então, eu era o mais velho de todos. E meu pai era operário. Sim. Minha mãe, dona de casa, né? A gente não tinha empregado. Quem trabalhava éramos nós. Nós éramos família com a responsabilidade também dos meninos de ir crescendo e assumindo a vida de família nos trabalhos também. Então, limpei muito chão, lavei muita louça, né? Limpei muito móvel e por aí afora, tantas outras coisas dentro de Então a casa. mãe do senhor preparou o senhor para a vida, né? Preparou, preparou. Dava trabalho, mas ela dava mais trabalho para o senhor fazer, além do trabalho que o senhor já dava a ela, né? Ô, Dom, o senhor foi administrador, o senhor foi o arcebispo responsável pela Caritas do Nordeste 3, não foi? E- Trabalhei na Caritas, e trabalhei no grupo de coordenação. O Sim. responsável, o coordenador geral não era eu. Eu trabalhei nessa equipe da Caritas do Nordeste, né? E como foi essa experiência? Foi uma experiência muito importante, não é? Porque, embora eu estivesse numa diocese, você tinha ali a visão do conjunto da situação de dor, sofrimento, pobreza, a necessidade de incrementar projetos, tudo isso, né? E aí, com os outros, a gente ia, de alguma maneira, não é? Pensando, depois nos reuníamos e viu, vamos fazer assim, 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 mas sempre olhando o conjunto, né? Algumas vezes tinha uma situação particular de uma diocese ou outra também que se procurava ver, Sim. entendeu? Nós caminhávamos assim. E o senhor também foi membro do Conselho Diretor Nacional do MEB. E essa experiência, como foi? Foi uma linda experiência. MEB é Movimento de Educação de Base, não é? Por aí, não Sim. é? Como eu disse, não é? O que era importante em tudo isso daí, o que saía de bom para o povo, era porque realmente não era eu, nem você, mas éramos nós que trabalhávamos juntos, escutando, ouvindo, tomando decisões, vendo quem ia encaminhar as coisas, não é? E aí as coisas caminham, Iam caminhando, caminhando, né? e ainda, não é?
Mas o que é importante em tudo isso é perceber a igreja, né, como instrumento de Deus, né, e tantas realidades que são realidades humanas que o governo ou outras áreas deveriam assumir, e às vezes tinha carências. E a gente tentava entrar. Nós. Ô, Dom Lessa, todo mundo hoje em dia chamou o senhor de muito corajoso, porque foi o senhor que fundou o Seminário Maior, né, aqui no Lamarão. E hoje, vendo aquela beleza, né, incrível que é o Seminário Maior, eu sempre tive curiosidade de como foi a coragem, como foi aquele sentimento naquele momento de não só dar o pontapé inicial, mas também começar o projeto do Seminário Maior. Como foi essa emoção? Olha, antes de tudo, quero dizer, o Seminário Maior surgiu porque quando eu vim apropriar, quase não tinha vocações, né? Aqui, poucas. De repente, Deus foi trabalhando o coração da juventude e começou as vocações. E a gente mandava gente para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Meu Deus, um estado desse, que como dimensão geográfica é um estado pequeno. Sim. A gente pode crescer junto na formação dos padres, eles juntos se conhecendo, porque depois vão trabalhar nesse estado. Então, quanto mais se conhecerem, se ajudarem, melhor. Foi aí que veio a ideia do Seminário Maior aqui, né? E aí eu comecei a conversar com os bispos. E os bispos, no início, teve uma reação, não de um deles, né? E aí eu esperei, vamos rezar, esperar a hora de Deus. Mas os padres queriam, eu percebi que os padres queriam, né? Eu só sei que depois de um ano ou menos, um pouco de espera, me deram um telefonema. Vamos fazer uma reunião sobre a fundação do seminário. Se eu venho, se eu venho aqui em Aracaju, eu vim. Então, estavam os 3 bispos, alguns padres, né? Sim. Isso daí. E foi decidido, vamos fundar o seminário. E aí veio a fundação, todos nós assinamos e começou. E o seminário começou, sabe aonde? Lá em São Cristóvão. E foi? Onde tem um museu ali. Ali que começou. Ali ficou o seminário 2 anos, né? E eu estava apropriado. Depois fui transferido para Aracaju. E aí o pessoal, toma conta do seminário. Começamos a trabalhar, compramos aquele terreno com muita dificuldade, pagando as prestações. Depois rodei pela Europa procurando recursos. Porque naquele seminário foi mais de 2 milhões naquela época. Para construir se hoje já é muito dinheiro, imagine naquela época. Pois é. E aí, não é? A gente procurou ajudas do exterior, fora, não é? E hoje está lá o seminário, graças a Deus, ao povo daqui e ao povo de fora, como igreja que ajudou. Ô, Dom Lessa, o senhor também foi peça fundamental na trajetória da Canção Nova. Só um pouquinho. Com relação ao seminário, Deus me deu assim, não sei, uma luz já antes da gente construir o seminário. Eu pensava no Seminário Maior, comecei a mandar os padres a estudar, a fazer especialização, mestrado, doutorado na Europa. Mandei também seminarista para um seminário que se abriu para depois fazer ele também, né? Então isso daí, porque eu digo, na hora que for ter, já vou ter o corpo formativo, já né? Já tem gente, já tem para a formação de tudo isso. E isso eu continuei até a minha saída a mandar, porque as pessoas vão crescendo na idade, passa, e precisa ter outras para ir sucedendo, né? Outras atualizações, né? Outros métodos. Foi por aí as coisas, né? Então, o senhor não pensou só na parte... Agora, teve muita gente, naturalmente, que ajudou, padres da diocese, muita gente de fora que ajudou nisso tudo. Quem sou eu sozinho? Então, o senhor pensou não só na estrutura física e espiritual, mas também na formativa, né? Porque também no que ia adiantar ter o seminário, mas não ter quem formar, né? Então, o senhor já pensou em tudo, né? Eu não, é Deus que... Depois você tem diálogo com tanta gente, um diz uma coisa, diz outra, você vai absorvendo. Vai absorvendo as ideias, vai assimilando as ideias, vai vendo, vai dar. Isso é fruto de um conjunto, não é da pessoa de Dom Lessa. É da igreja de Aracaju, Propiá e Estância. Entendi. Ô, Dom Lessa, o senhor foi, através do Espírito Santo, uma peça muito fundamental para a história da TV Canção Nova, né? Para a Canção Nova, especialmente aqui em Aracaju. Me disseram que o senhor foi um grande intercessor, né?
entre a ponte de, na época, João Alves, né, e Dona Maria do Carmo, com o Monsenhor, que Deus o tenha, o Monsenhor Jonas Abib, né? Como foi essa experiência? Antes de tudo, vamos pedir ao nosso querido povo que está nos ouvindo que rezemos pelo Padre João, o homem santo de Deus, né? Rezemos pela doutora Maria do Carmo, uma mulher católica, né? E mulher também que buscava o bem do povo, e pelo doutor João Alves, político, mas procurava, né, exatamente o bem do povo. E aí vai aparecer isso, né, também, o bem daquilo que fosse melhor para o povo, né, na televisão. Eu me lembro que a doutora Maria do Carmo me procurou, dizendo, Dom Lessa, aí contou a história, Sim. que eles iam vender a televisão, tinha um grupo aí que tinha oferecido, naquela época, quase 30 anos atrás, 30 milhões, né? 13 milhões. 13 milhões. Era dinheiro naquela época, 13 Se milhões. já é hoje, imagine Mas ela disse que não naquele queria que a tempo. televisão dela e andasse por ali. Ela não Sim. estava de acordo com, naturalmente, com o conteúdo da comunicação do pessoal todo, né? E me procurou. Disse, olha, eu vou reduzir para o senhor 8 milhões. Eu até brinquei com ela, eu digo, se eu tiver 8 mil grande, eu lhe dou. Aí ela, não, você está brincando. Pois é, e aí depois conversamos bastante, né? Fizeram entender qual era a situação econômica que a gente vive. O pessoal acha que a igreja tem dinheiro. Sim. O povo, na sua pobreza, procura colaborar ali, então eles acham que aquilo ali Dá muito dinheiro. dá né? muito dinheiro, né? E aí fomos conversando. Ela me deu um prazo de 1 ano para eu ver se conseguia ou não. E começamos com 8 milhões, mas nós fomos conversando, ela foi vendo a realidade da diocese, a realidade econômica, tudo isso. Ela foi abaixando o preço. Chegamos a 5 milhões. Oi! Mas aí Caramba. eu girei Europa, tudo quanto é canto, procurando recursos que eu pudesse. Não encontrei. Não encontrei mesmo, né? E aí eu disse para ela. Aí ela voltou ao grupo que queria comprar. Sim. Quando ela estava lá, eu me lembrei do Padre Jonas. Dou um telefonema, ele está lá para fora, no congresso, não sei onde. Mas quando ele voltou, me ligou logo. Então, ele veio até aqui, nós conversamos, né? Antes de vir, ele disse, mas, Dom Lessa, eu não tenho dinheiro. E o senhor também não tem? Ele disse, Deus tem. O que ele quer é que não seja nem a sua glória, nem a minha, mas a glória dele. Isso foi isso que moveu a ele para vir aqui. A glória de Deus, a glória de Deus. E veio. E aí eu telefonei para a Maria do Carmo, que já estava lá. Aí ela veio, não é? E ainda com ela, um momento, ainda conversamos um pouco, ela foi super, né, amorosa com a igreja, porque era 13, 8, já estava em 5. Naquele momento, a senhora sabe que a igreja não tem dinheiro. E era verdade. Veja, Dom Lessa, já estamos em 5 milhões. Ela foi para casa, uma meia hora depois, mandou um envelope e dentro disse, Dom Lessa, última proposta. 4 milhões e meio, imagine, de 13 milhões para 4 milhões e meio. 500 mil de entrada. E 250 era 300 mil mensais. E aí, corremos atrás, conseguimos os 500 mil naquela época, o colégio arquidiocesano estava bem com o colégio, né? E o resto se pedia ao povo para pagar mensalmente. Com a própria televisão, trazíamos 250 mil mensais. Aí saía hoje a televisão, né? Para a glória de Deus, servindo ao reino de Deus. Então, de 13 milhões, foi para 4,5 parcelado. Parcelado. Temos que rezar por essa mulher e pelo marido dela. Porque eram políticos, vinham pela frente as eleições, que teria pela frente, eles iam se candidatar. E esses Precisava 13 do recurso, milhões, né? que eram, e descer para 4 milhões, e ainda parcelados, eles nem tiveram dinheiro nas eleições no tempo que precisavam. Tiveram a entrada e depois aquela prestaçãozinha. Se vê que pensaram realmente no povo, no reino de Deus, tal, né? Realmente pensaram na igreja, né? Na igreja. Antes de si. O doutor João era uma pessoa de igreja, né? Sim, e ela sim. também. Né?
Eu não era um católico, meu de vida. Ô, Dom Lessa, e depois de toda essa trajetória, depois de toda essa vivência, como foi para o senhor aquele momento em que o senhor se aposentou? Não parou, porque ele continua até hoje. Não para. Mas como foi aquele momento que o senhor... Quando foi que o senhor percebeu que realmente o senhor começou a descansar? Olha, como foi aquele momento? Olha, 75 anos a gente entrega. Sim. Isso é orientação e lei mesmo da igreja. 75 anos você entrega. Alguns, às vezes o Papa ainda deixa 2 anos, um ano e pouco depois. O máximo que pode chegar é 80 anos, isso acontece normalmente com alguns cardeais lá em Roma, né? 80 anos, 75. Então, no dia, vieram bispos amigos de outras, né? Você estava aí, não sei se viu isso, né? Eu estava. Foi em aquela, 2000 aquela multidão, né? Tudo aquilo ali, né? E dentro eu sabia que era a minha hora. Era a minha hora. Eu poderia até continuar um pouco mais, que até o núncio, eu sei, Dom Lessa, não, senhor, no dia, nos espera um pouco mais, no dia, porque eu também já tinha pedido à igreja um coadjutor, Dom João. Sim. Ele chegou um ano e pouco, quando Deus saía, exatamente para ele conhecendo, ir entrando, e quando tomasse na mão as rédeas da diocese, ele tivesse conhecimento, e tivesse mais naturalmente, não é, ciente de como conduzir as coisas, né? E aí, naquele dia da celebração da missa, você não sabe a alegria que eu estava, não porque estava deixando ali, né? Mas por ver que a diocese já tinha um bispo, por ver aquela multidão ali de cristãos, de católicos ali na praça, não é? E que também aquilo significava muito para a gente, porque não era só receber o novo bispo, mas era a despedida também da gente dali, né? Então, para mim foi dizer obrigado, meu Deus, e ao mesmo tempo uma alegria. Por muito tempo, né, eu caminhei com aquela alegria. Eu lembro, foi em 2000 que o senhor... 2017, se não me engano. 2017, não foi? Que o senhor entregou, Janeiro, 18 de janeiro de 2017, quando eu completava 75 anos. Eu me lembro. Eu estava nesse dia. Foi um dia realmente emocionante. Ô, Dom Lessa, agora... Para mim foi um momento forte de Deus, nesse contexto todo. Eu acredito que não só para o senhor, mas para todo mundo que estava presente, né? Porque foi toda uma trajetória, né? Por exemplo, eu, desde que me conhecia como gente, até 2017, o meu bispo era Dom Lessa, né? Então, eu cresci sabendo que o meu bispo era Dom Lessa. Então, foi a partir daquele momento em que eu aprendi que agora era outro, que foi o Dom João Costa. E uma emoção não só para o senhor, mas para todo mundo que estava vivenciando, né? Depois de tanto tempo, de tantas histórias, de tantas dificuldades, de tantas coisas vividas, né? Acho que aquele momento é aquele momento de uma emoção mista, né? Da alegria e, ao mesmo tempo, daquela saudade, aquela aperto no peito, né? De não estar mais vivendo aquela realidade. Mas, olha, eu me preparei, procurei na oração pedir a Deus, me preparei, para mim foi muito tranquilo. Sim. Deu muita felicidade, né? Sobretudo porque saía, e já estava indo também o outro bispo aí, né? Isso também. Que dá mais segurança ainda, né? Porque o que acontece é que você sai só daqui 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, aqui vem o outro ali, o outro já estava aí. Muito bem. Ou não, agora nós vamos para um quadro, e esse quadro se chama Pense Rápido. Pense rápido? Isso. Logo, tá bom, porque eu não tenho muito cabelo. Viu? Eu vou falar uma palavra e o senhor vai dizer a primeira coisa que vier à cabeça do senhor. Por exemplo, eu vou dizer uma bebida, você pode falar água, uma cor, azul, preto. Tá certo? Então, vamos lá. Enquanto o Dom Lessa está aqui se preparando, eu vou beber um pouquinho de água, eu convido a fazer o mesmo. Você já pode ir curtindo, já pode ir compartilhando com seu amigo, com a sua amiga. Eu acredito que
você hoje está descobrindo coisas que você nem sabia, né? Eu mesmo não sabia tanta coisa assim de Dom Lessa. Então, vai, já compartilha, já clica no gostei, já comenta aqui qual sacerdote você deseja ver aqui no nosso podcast e já faz aquela evangelização, né? Porque a nossa conversa tem o intuito e o objetivo que é falar sobre Deus, né? Falar sobre a igreja. Então, neste momento agora, eu vou dar um segundo, enquanto eu aqui bebo essa água, a Dona Lessa já se preparando para a gente ir para o quadro Pense Rápido. E aí, você já curtiu, né? Já compartilhou, né? Então, vamos lá. Tá pronto, Dona Lessa? Vamos lá. Uma comida. Arroz, feijão. Uma cor. Uma cor azul. Uma música. Nossa Senhora me dê a mão. Um lugar. E vou dizer Aracaju, porque eu amo Aracaju também, viu? Um santo. São José, Santo Antônio e Você gosta Santa também de Santo Rita. Antônio e Santa Rita. Muito bem. Uma cidade. Ele vai dizer Aracaju. Bom, mas já falei de Aracaju também. Para mim, Rio de Janeiro é Rio de importante. Janeiro. Um país. Brasil. Um sonho. Um sonho? Então eu sonho que Deus me ajude na caminhada para que eu tenha a paz e a tranquilidade para o encontro com Ele, no face a face. Amém. Uma realização. Aí foram tantas, não é? Desde o seminário, né? Que, olha, não é fácil, né? Seminário, né? Eu me sinto realizado também no plano de bispo. Quantos bispos? Eu ordenei 6 bispos, 5 ou 6 bispos, mais de 200 sacerdotes, né? Então, são tantas coisas que eu tenho que agradecer a Deus e ao povo que colaborou para tudo isso, com sua oração, seus meios materiais, tudo isso. Quando o senhor escuta a palavra céu, o que o senhor se lembra? Bom, eu me lembro da palavra céu, em primeiro lugar, me diz da eternidade feliz, da contemplação de Deus face a face. Mas me diz também de todas aquelas coisas boas que falam ao coração, que deixam a gente feliz aqui na terra. Deus é? Deus é amor. Eucaristia. Eucaristia é Deus, Jesus vivo, que vem com o amor dele alimentar a sua vida, dar força na sua fé, para você, de fato, estar atento a Ele, a palavra dEle, mas é Ele que alimenta com a força dEle, e essa força é o Espírito Santo que Ele traz. Pastoreio. Pastoreio. Pastoreio, meu pastoreio, olha, se você for olhar na dimensão individual, eu tenho muito, né, alegria quando atendo as pessoas, pessoalmente, não é? Na dimensão do conjunto, eu me sinto muito feliz em poder, já fiz isso hoje, né, congregar o clero, congregar as religiosas, congregar os leigos para serem testemunhas e, nesse testemunho também, ter condição de falar de Jesus, de evangelizar. Aê, ganhou 10. Eu não ganhei nada. Ganhou. Quem ganha é ele. Pensou rápido, Dom Lessa, viu? Gostei. Ele foi bem rápido nas respostas. Dom Lessa, agora eu quero convidar o senhor a deixar uma mensagem para nós que estamos te ouvindo e te assistindo nesse momento. Diante dessa realidade em que vivenciamos hoje, né? Da tecnologia, da comunicação, das notícias de forma instantânea, através, às vezes, até do vício, né? Do vício ali da tecnologia, do celular, dependência. Diante de toda essa dimensão de vício, mas também de coisas boas, né? Que vem através da tecnologia. Vê mais coisas boas do que coisas ruins, né? Qual a mensagem que o senhor nos dá para vivenciarmos com sabedoria esse momento? Olha, eu acho que a nossa tendência, normalmente, né, é ficarmos entusiasmados, né, felizes com o novo que a tecnologia vai criando e vai oferecendo a você. Isso está certo. Mas não se esqueça, né,
se você tem essa alegria, agradeça a Deus. Agora, não se esqueça de Deus. Nada mesmo estaria aí. Nem você, nem toda essa beleza da criação, nem tantos dons que estão por aí, se não fosse o amor de Deus por você, por mim, pela humanidade. O que é impressionante é que ele se coloca à disposição e coloca tantas riquezas à nossa disposição, às vezes a gente nem pensa nele, e ele não volta atrás, continua a te amar, continua a te querer bem, continua a dar as graças e os dons, tanto na dimensão do espiritual, quanto na dimensão da necessidade humana que você tem. Você tem necessidade de ar, de comida, de médico, tem necessidade de tanta coisa, e Deus continua a dar, não é? Então, o que eu queria dizer é que a gente tem que ter dentro de nós mesmos, nas nossas convicções, não é? Tem que ter o conhecimento de tudo isso que Deus deu e agradecer, mas tem que ter muito mais o conhecimento de Deus, a sintonia com Deus, não é só o conhecimento da cabeça, mas de todo o ser da gente, a vontade da gente se colocá-la nas mãos de Deus, não é? O caminhar da gente colocar nas mãos de Deus, as decisões da gente colocar na mão de Deus, caminhar como homem, mulher, pessoa humana, não é? Que sabe que é importante, porque é a imagem e semelhança de Deus e criada pelo amor de Deus, mas que também deve a esse Deus a adoração, a gratidão, não é? O amor, e ao mesmo tempo deve abrir o sentido da vida para cada vez mais ir percebendo o que Ele quer na caminhada e fazendo a vontade dEle. Só assim seremos felizes. Não vai deixar de existir a cruz, o sofrimento, as provações, mas vai existir muito mais forte o amor dEle por você. Amém, amém. Dona Lessa, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigado por o senhor aceitar esse convite, estar aqui, partilhar um pouco da trajetória do senhor, da palavra de Deus, da missão do senhor com a igreja, né? E também de mostrar a graça, né? Hoje eu vou levar para casa isso, a graça de se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e deixar que a gente seja só um instrumento, né? Nós somos um pobre instrumento, né? Que bom quando ainda a gente tenta dar os passos na direção que o Espírito vai inspirando, né? Isso é fundamental na vida, né? Nem por isso deixamos de ser frágeis, pecadores, né? Mas somos abençoados, porque se procura corresponder ao que Deus tem como projeto para você na vida. Obrigada. Obrigada, Dona Lessa, pela que presença. Deus abençoe a você, o seu programa e as pessoas que agora estão nos ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. Amém, amém. Obrigada por você que nos assistiu até aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu carinho e pela sua atenção. Quero agradecer também ao Kleber Silva aqui nas imagens, tá certo? Agradecer ao Padre Marcelo Conceição também, que é diretor, né, executivo aqui da nossa emissora. Agradecer também ao Adriano Mello, que ele que teve essa ideia, né, essa projeção de transformar o Conhecendo o Clero em podcast. E também agradecer ao William Santos, que é diretor da Cultura TV. Obrigado pela sua presença, né, virtual, mas também presença aqui conosco. E que você possa, assim como o Dolessa nos ensinou, né, que nós possamos ser instrumentos uns dos outros de evangelização. Então, eu confio em você, para que você envie esse vídeo para mais pessoas. Quero dizer que hoje a gente encerra um ciclo de formato do nosso programa. Eu queria encerrar ele com chave de ouro, e eu acho que eu encerrei com chave de ouro muito chique, né? Que eu encerrei com um bispo, né? O arcebispo emérito aqui da nossa arquidiocese. Mas eu quero dizer que a partir do próximo programa, nós vamos dar um próximo passo. Então, o nosso programa será ao vivo. Então, eu quero agradecer a você que esteve conosco. E vamos continuar juntos para o próximo passo também. Muito obrigada e até breve.